Fala galera, William na área, e para essa aula 2 nós ficaremos com a questão da frequência natural e o período, e diante disso daremos continuidade com o assunto ao longo do vídeo. Então, nós podemos definir a frequência natural como simplesmente a letra F, e essa frequência a gente vai analisar em Hertz. Mas o que seria essa frequência? A frequência natural ele vai dizer quantos ciclos você teve uma operação em um segundo. É isso que vai dizer a frequência natural. Quantos ciclos por segundo nós vamos ter no nosso sistema. E de forma natural, por quê? Porque vamos supor que eu puxe esse corpo daqui ele foi puxado do seu ponto de equilíbrio, foi puxado, e nesse momento que ele foi puxado, ele vai ser solto. Puxou, soltou. É isso que vai acontecer. Nesse momento que a gente soltar esse corpo, o que é que vai acontecer? Ele vai subir, ele sobe acima da sua posição de equilíbrio e depois vai descer novamente por causa da ação da mola, perfeito? Então a mola vai empurrar ele para baixo nessa questão e com isso ele vai voltar para a condição inicial que a gente começou a contar aqui na análise, que é essa condição aqui. Ele vai passar aqui por esse ponto. Então, quando ele completar essa faixa, ele sair do mesmo lugar, puxou, ele sobe e desce e volta para o mesmo lugar, a gente completa o ciclo. A ideia aqui para a frequência natural vai querer dizer quantos ciclos a operação ocorreu em um segundo por cada segundo, que é a frequência natural dada em Hertz, quantos ciclos por segundo. F teremos como frequência natural, que pode ser dado em Hertz. E aqui para a gente vai dizer a quantidade de ciclos por segundo que ocorreu uma operação, ok? Então tá aí a tradução de Hertz, galera. Agora é o seguinte, ó. Eu posso escrever a frequência natural também em radianos por segundo. É o chamado ômega-n. É a mesma composição, frequência natural, só que descrevendo ela em radianos por segundo, uma outra unidade. Repare comigo, se eu tiver um Hertz vai dizer o quê? É um ciclo por cada segundo, não é? Só que um ciclo, a gente tem que o ciclo para ângulo seria o quê? 360 graus. E 360 graus em radiano seria o quê? 2π. Então ficaríamos com 2π por segundo. Nesse caso, 1 Hz seria 2π radiano por segundo. Essa é a ideia, tá? Um ciclo significa 2π. Segundo, continuamos com segundo. Foi só uma conversão de unidades. Podemos descrever a frequência natural como definida pela letra ômega-n, podemos descrever ela como radiano por segundo. Essa é a ideia. Então está aqui a definição, de acordo com a unidade, a mesma tendência, frequência natural. Só que essa frequência natural ela também pode ser chamada de velocidade angular. Tá? Por quê? Porque nossa frequência natural está definida de acordo com ângulos dos pi radianos. Radiano é ângulo, é uma definição para ângulo, unidade para ângulo. 2π por segundo. 2π radianos por segundo, foi um exemplo de velocidade angular que é a aplicação de 1 Hz, beleza? Você pode ter qualquer faixa aqui de frequência natural em radianos por segundo, mas aqui o exemplo que a gente adotou foi para 1 Hz, 2π radianos por segundo. E quando eu falo de ângulo a um determinado tempo, nós estamos trabalhando com velocidade angular. É por isso que para ômega-n temos frequência natural ou velocidade angular, perfeito? Uma outra definição que vai ser inversa da minha frequência natural vai ser o período. O período é o inverso da frequência natural. Agora olha que interessante. Se a frequência natural diz quantos ciclos a operação vai ocorrer mediante um certo tempo, no caso por segundo, por cada segundo, então o período ele vai ser o valor dado em segundos, a quantidade de tempo que eu vou fazer por ciclo. Então, em quanto tempo eu vou conseguir completar um ciclo aqui? Então, essa vai ser a análise, tá? Período, nós temos aqui o período composto por T. Esse daqui vai ser o período. E esse período é que vai dizer quantos segundos a operação ocorreu para se completar um ciclo. Simplesmente tempo. Caso você queira passar da velocidade angular, frequência natural, para Hertz, radiano por segundo para Hertz,
basta você fazer esse tipo de operação. Como você pode ver, 1 Hz é 2 π radianos por segundo. É só uma conversão de unidades. Eu posso escrever que ωn ele vai ser 2 π vezes a frequência f em f. Então eu faço a conversão aqui de Hz, coloco multiplicando por 2 π e encontro em radianos por segundo. Essa vai ser uma operação que vai servir para auxiliar nessa transferência de unidades, tá? Outro atributo que nós podemos identificar é a questão da amplitude. Amplitude podemos descrever aqui simplesmente como A. E essa amplitude vai ser dada em metros. Pode ser dada em centímetros, pode ser dada em milímetros, mas aqui eu vou colocar na unidade SI. Agora, olha que interessante. A amplitude que nós vamos ter vai ser o máximo deslocamento, a máxima deformação da minha mola. Se você perceber, onde foi que eu puxei? Eu puxei daqui, que foi do ponto de equilíbrio, ele estava aqui no ponto de equilíbrio, esse corpo, esse ponto estava no ponto de equilíbrio, estava aqui, então ele foi puxado. Perceba que eu fiz aqui o tracejado do nosso ponto de equilíbrio. Então, eu puxei, soltei, ela subiu e voltou para a posição inicial. Esse deslocamento que eu dei vai ser a minha máxima atração que a mola vai operar. Essa máxima atração nós podemos chamar de amplitude. E esse vai ser o pico do meu gráfico, que pode ser uma referência senoidal ou cossenoidal. Como eu falei, nós vamos ter a descida, amplitude, deformação máxima da mola. Na subida teremos uma amplitude que podemos identificar como uma amplitude negativa, dependendo do ponto de vista que estaremos analisando. Então, na subida, considerando negativa acima da posição de equilíbrio. Okay? Negativo e abaixo positivo, ou vice-versa também. Como eu falei, depende do seu sentido aqui favorável para X. Se o sentido for para baixo, X, então X vai ser positivo para baixo. A amplitude aqui para baixo vai ser positiva. Se o sentido favorável for para cima que vai ser positivo. Como eu falei, depende da sua análise, depende da sua referência. Então, teremos aqui uma amplitude máxima para a subida e uma amplitude máxima. No caso, a amplitude já é o deslocamento máximo. Então, teremos o deslocamento máximo, a deformação máxima para baixo e uma deformação máxima quando ela estiver na situação de compressão. Deformação máxima na situação de tração e deformação máxima na situação de compressão. Para esse tipo de sistema que nós estamos analisando, nós estaremos aqui na condição de vibração livre, tá? Por que vibração livre? Porque aqui a gente teve uma perturbação no sistema, perturbando o sistema, ou seja, tiramos o corpo da posição de equilíbrio, que foi o puxão, que deu na massa M, e nesse momento que a gente puxa, a gente solta. Então a vibração vai ocorrer de forma natural. A vibração vai ocorrer de forma natural. Por isso frequência natural, galera. Por isso essa ideia de frequência natural, ok? Agora olha que interessante. Estaremos na condição de vibração livre, dado aí somente pela frequência natural, e não amortecida, porque não temos a consideração aqui de amortecedores atuando no sistema. E desprezando a questão da resistência do ar, que também poderia ser uma forma de dissipação de energia, amortecimento. Nós traremos com amortecimento mais para frente, ok? Então, por enquanto, vibração livre não amortecida. Esse Wn, que é a frequência natural, ele pode ser regido aqui, ó, frequência natural, ele pode ser regido por a raiz da rigidez sobre a massa, a raiz quadrada da rigidez sobre a massa, nós teremos a frequência natural. Nós podemos definir, nós podemos identificar o movimento da massa M a partir desse gráfico. Gráfico posição em relação ao tempo. Gráfico no domínio do tempo. Podemos chamar assim também. Então, perceba aqui, meu corpo na posição de equilíbrio. Vamos supor que já está ocorrendo a vibração. Daqui para cá, a partir de cima, nós temos a posição máxima. Essa posição máxima, lembra que eu falei? É a nossa amplitude. Então, daqui para cá, nós temos a nossa amplitude. Ele vai voltar para a condição de equilíbrio e vai continuar o seu movimento, né? Voltando para a condição de equilíbrio e retornando ao ponto, na verdade aqui ainda não teve o retorno, aqui só está na posição oposta, nós teríamos a amplitude negativa, seria um valor de menos A, enquanto lá em cima é A positivo, aqui vai ser menos A, ok? Então nessa descida que ele vai dar, vamos supor que isso aqui foi a nossa compressão máxima. Aí ele vai voltar
para a condição de equilíbrio e depois vai subir, vai continuar o seu movimento. Então, ó, eu estou saindo dessa situação 2, indo para a situação 3, ok? Indo para a situação 3 aí, situação 3, perfeito? Então, nessa situação 3, ele volta à sua análise inicial, considerando que a nossa análise inicial foi daqui, nesse ponto daqui. Puxei nesse momento aqui que eu soltei. Então, vamos supor que a análise inicial vai ser a partir desse ponto. Agora, perceba comigo. Ele saiu daqui, comprimiu, mola deformada de forma máxima, só que na parte de compressão, e depois ela voltou para a sua posição, que foi o ponto de partida. Nessa questão, nós vamos ter o comprimento da onda, mas eu não quero entrar em detalhes na questão do comprimento da onda, eu só quero que você identifique que aqui ocorreu um ciclo. Perceba, ela saiu da posição inicial e voltou, ela saiu da posição inicial e voltou para essa mesma posição em um determinado tempo. Nós temos um ciclo. É a partir disso aqui que nós vamos identificar o período. Quanto foi que demorou? Qual foi o tempo necessário para se completar um ciclo? Nós teríamos aqui o período. Esse período aqui, um ciclo, se você perceber, eu posso identificar também um ciclo. Eu posso identificar um ciclo daqui até aqui. Ó, vamos supor que saiu daqui agora, ela comprimiu, né? Ela teve a deformação máxima de tração nesse caso. Aí ela desceu aqui, nós temos a compressão e voltou para a sua posição inicial, que é a posição de equilíbrio. Considerando o ponto zero, o tempo inicial zero na posição de equilíbrio, nós teríamos que de 1 para 2 segundos, completando um ciclo, ficaria o quê? O período seria no tempo de 1 segundo. Perfeito? Então, foi identificado no gráfico a questão tanto da amplitude quanto a questão do período. Se a gente puder identificar quantos ciclos a operação ocorreu em um segundo, nós teríamos um hertz, né? Porque daqui para cá nós temos um ciclo, como eu identifiquei, como a gente identificou. E nessa operação só tivemos um segundo aqui. Então, por cada segundo nós teremos um ciclo por segundo. A informação vai ser o quê? 1 hertz. Essa é a minha frequência natural em F. Se quiser passar para ômega-n, 1 Hz para ômega-n seria 2π radianos por segundo. Essa é a análise gráfica, perfeito? Então, galera, se vocês quiserem mais vídeos como esse, é só compartilhar, é só curtir, se inscrever no canal, que aí você estará apoiando o trabalho. E com isso, nós iremos abordar, dar continuidade ao assunto. E a tendência aqui é que fique de forma completa para o seu estudo, para a prova, ok? É isso aí, valeu!